fazer então essa live respondendo perguntas que vocês deixaram na caixinha, tá? Todas elas sobre alergias alimentares, em especial crianças e bebês, que eu vi aqui que a maioria das pessoas que mandaram as perguntas para mim são mamães, com vários tipos de dúvida. E eu achei muito interessante as perguntas que o pessoal fez para mim, porque eu imagino que seja a dúvida da maioria das mamães. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta que me fizeram: se existe algum exame laboratorial para detectar alergia alimentar. Então, quando a gente fala em exame laboratorial, só para vocês entenderem, a gente está querendo dizer exame de sangue, exame de urina, exame de pele, né? Exames que a gente faz no laboratório, que a gente colhe algum material para conseguir examinar e dali tirar algum resultado. Bom, então existe sim exame de sangue para detectar, inclusive, entre outras coisas, alergias alimentares. Porém, a gente tem 3 tipos de alergia. A gente tem a alergia que a gente fala que é IgE mediada, a gente tem a alergia mista e tem a alergia não IgE mediada. IgE é o nome da imunoglobulina, né, ou do glóbulo branco, do glóbulo de defesa, que age nesta alergia. Quando a gente tem uma alergia IgE mediada, que são aquelas alergias que têm uma resposta um pouco mais rápida, ou seja, você comeu o alimento e pouco tempo depois, até umas 2 horas depois que você consumiu, você já tem a reação, seja de pele, seja alguma reação gastrointestinal, normalmente respostas rápidas. Então, esse tipo de alergia, IgE mediada, é possível detectar no exame de sangue. Porém, é muito comum que as alergias alimentares, especialmente a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que é muito comum em crianças, ela costuma ser, na maioria dos casos, uma alergia de resposta tardia, ou seja, ela não é IgE mediada. Então, essas alergias não são detectadas no exame de sangue. Então, normalmente, para um diagnóstico de alergia alimentar, a gente não vai usar só o exame de sangue isolado, porque ele não quer dizer muita coisa. Porque se ele der positivo, ele vai dar positivo para um IgE específico, mas eu não sei se tem também alguma outra alergia junto. E se ele der negativo e os sintomas continuarem, é indicativo de que a criança, né, no caso, apresenta uma alergia de resposta tardia. Ou seja, o exame deu negativo, mas e não quer dizer que não tem alergia. Então, a gente normalmente, para fazer um diagnóstico de alergia, a gente usa mais de um método. Então, pode sim usar o método laboratorial, mas vai usar também a anamnese alimentar, história do paciente. Em alguns casos, né, especialmente em casos de alergia tardia, a gente tem que fazer o TPO, que é o teste de provocação oral. Então, respondendo a pergunta se existe exame laboratorial para alergia alimentar, para detectar alergia alimentar, sim, mas depende da alergia, tá? Então, pode ser que, se o seu filho tiver alguma alergia que não é IgE mediada, não vai aparecer no exame de sangue. Tá bom? Especialmente casos de APLV, porque a maioria costuma ter resposta de alergia, a maioria é alergia tardia, né? E existe também a mista, como eu falei pra vocês, né? A alergia que eu tenho é do tipo mista, né? Eu tenho dermatite atópica, que pode inclusive ser uma reação à alergia à proteína do leite, e a dermatite atópica é um exemplo de alergia que é mista, ou seja, eu tenho IgE mediada. Então, se eu fizer um exame de sangue, provavelmente vai dar uma IgE, mas eu também apresento a alergia tardia. Então, não tem como eu detectar tudo só com o exame de sangue, tá bom? Outra pergunta. Essa pergunta aqui eu achei bem interessante. Uma mamãe perguntou assim: como fica o cocô do bebê quando o bebê tem alergia alimentar? E aí também é um pouco complicado, por isso que falar de alergia alimentar é uma coisa tão complexa, né? E tão delicada. Porque o bebê recém-nascido, especialmente quando ele é amamentado, né, com leite materno, ele tem uma variação no cocô. Às vezes as cores, a cor do cocô muda, a consistência é uma consistência um pouquinho mais molinha, né? Então, isso já é uma coisa natural do bebê. Assim como o bebê chorar e ter cólica até um certo ponto, a gente também considera como
normal. Mas normalmente quando a criança apresenta uma alergia alimentar, especialmente se for a PLV, que é a alergia mais comum, né, a alergia à proteína ao leite de vaca, o bebê vai apresentar as fezes bem moles, às vezes até aquosas, com muco, que parece aquela clara de ovo, sabe? E sangue também nas fezes, é bem comum. Mas nem sempre que tiver muco nas fezes é porque tem alergia, e pode ter alergia sem apresentar essas características. Então, mais uma vez, essa alteração no cocô do nenê isoladamente, sem outro tipo de sintoma junto, ainda não é suficiente para fechar um diagnóstico de alergia alimentar, tá bom? Mas sim, normalmente quando a criança tem alergia alimentar, essas 3 características, o cocô mais líquido, com muco e com sangue, é bem comum, tá? Então, se o bebê, por exemplo, apresenta uma irritabilidade um pouco acima do que seria considerado normal, né? Aquela criança que tá sempre irritada, que não se consola com nada, porque às vezes tem criança que é irritadinha, que chora bastante, mas tem um pouco de manha e a mãe pega, acalma, dá o peito, a criança se acalma. Então, é aquela criança que não se acalma nunca. E ela tem cólicas muito fortes por muito tempo, e ainda tem o cocô dessa forma, como eu falei, com muco e com sangue, aí a gente pode desconfiar sim de alergia alimentar, tá bom? Mas é isso que acontece com o cocô, então, do bebê na alergia, para responder aí a pergunta dessa mamãe. Outra pergunta que eu acho, assim, super importante, até porque eu, infelizmente, já vi alguns casos de profissionais da saúde fazendo uma orientação super errada para as mamães que amamentam, orientando elas a parar de amamentar. Claro que eu tô generalizando, né, gente? Existem vários profissionais, quero crer que existem muitos profissionais, pediatras, alergistas, gastropediatras, etc., que são muito bons, mas infelizmente ainda existem profissionais que dão esse tipo de orientação errada. O leite materno, gente, em último caso mesmo que a gente vai orientar a retirada, e assim, normalmente não é nenhuma orientação, é por outros motivos, né, que na impossibilidade de amamentar ou coisa do tipo, mas a mãe não deve parar de amamentar. Então essa mãe me perguntou o seguinte: se o meu bebê tem alergia de leite, eu tenho que parar de amamentar? Não tem e não deve. Tá? Mas eu já vi profissionais da saúde, talvez vocês que estão me assistindo já se depararam com esse tipo de orientação, falando que se o bebê é alérgico a leite, né, leite de vaca no caso, que a mãe também não deve amamentar e sim entrar com uma fórmula hipoalergênica. Gente, em hipótese alguma, o leite materno sempre é a primeira escolha. Então, a resposta é não. Se o seu bebê tem alergia a leite de vaca, não precisa parar de amamentar. Tá bom? O que vai acontecer muito provavelmente, se o seu bebê tem muita sensibilidade a ponto de reagir, né, ao leite de vaca que passa no leite, é a mãe ter que fazer uma dieta, né? E aí, como que é essa dieta? É basicamente retirar da dieta o que tem leite de vaca, mas é um pouquinho mais... Como que eu poderia dizer para vocês? O importante é ser bem orientado em relação a essa dieta, porque não é só simplesmente tirar. A gente precisa ter o cuidado de balancear essa dieta, porque quando a gente retira um alimento, a gente tem que colocar outro alimento que tenha aqueles nutrientes do alimento que foi retirado. Principalmente quando se trata de uma mamãe que está amamentando, porque a amamentação, ela exige bastante, né, do corpo da mulher. Então, é preciso garantir a boa nutrição dessa mamãe. Então não é só simplesmente tirar o alimento. Além disso, vai depender também, claro, da sensibilidade do seu bebê, mas tem mãe que vai ter que tomar cuidado até com os traços de proteína do leite de vaca, e aquela mamãe que só tirando o leite e os derivados já resolve o problema. Então vai depender muito da sensibilidade da criança, né? Mas não, gente, em hipótese alguma, se o seu bebê tem alergia, não pare de amamentar. Procure orientação sobre a sua dieta e não pare de amamentar, tá bom? Outra pergunta, leite vegetal serve para substituir o leite materno? Na verdade, a pergunta foi assim: qual o melhor leite vegetal para eu substituir o leite materno? É uma mamãe que falou que vai ter que parar de amamentar, o bebê já tá com 1 aninho,
ela já tá muito cansada, o leite já tá começando a diminuir, e aí ela tava me perguntando, ela mandou uma pergunta, qual é o leite vegetal, o melhor leite vegetal para substituir o leite materno. Gente, criança antes dos 2 anos de idade não vai tomar leite vegetal nenhum, não é para usar leite vegetal como substituto de leite materno. O substituto de leite materno, na impossibilidade de oferecer o leite materno, é fórmula infantil. E no caso da criança que é alérgica, vai ser fórmula infantil extensamente hidrolisada, que é hipoalergênica, ou aminoácido. Então, fórmula infantil, em hipótese alguma, vai usar o leite vegetal, tá? O leite vegetal, ele não tem os nutrientes necessários para a criança que deveria estar em idade de amamentação. Tá bom? Então, o leite vegetal, ele só vai ser usado para criança que já passou dos 2 anos de idade, se ela sentir necessidade de tomar alguma coisa que seja parecida com o leite, né? Então, a criança passou dos 2 anos e quer lá tomar o leitinho, continuar com mamadeira, enfim. Aí pode usar o leite vegetal, porque ela já come outros alimentos com 2 anos de idade, então não tem mais tanta necessidade de você garantir os nutrientes através do leite, né? Que seria o leite materno ou o substituto dele. E também pode ser usado para a mamãe, né, que vai ter que fazer a dieta, e nas preparações como substituto do leite de vaca. Então vai fazer um bolo, por exemplo, ao invés de usar o leite de vaca, vai usar o leite vegetal. Mas para substituir leite materno, não. Outra pergunta. Uma mamãe perguntando assim, ó, meu filho fez exame de sangue para detectar alergia e deu negativo, mas ele continua com sintoma. O que significa isso? Eu respondi para vocês já quando uma outra mamãe perguntou se o exame de sangue pode detectar alergia alimentar. Então, aqui é um caso, ó, provavelmente é um caso de alergia não IgE mediada, porque só as alergias IgE mediada é que vão aparecer no exame de sangue. Então, provavelmente é uma criança que tem sim alergia, porque ela fala que o sintoma continua, mas que não apareceu no exame de sangue justamente porque ele não tem uma alergia IgE mediada, que é, como eu falei para vocês, a maioria dos casos de alergia alimentar. Então, provavelmente é isso. Aí ela pergunta o que eu faço, né? Como que a gente faz? O ideal, neste caso, é fazer o teste de provocação oral. Então, vai ter que fazer um teste de provocação oral com orientação do profissional que está acompanhando. Ele que vai falar o período que você vai ter que fazer, o período que tem que ficar sem comer o alimento, se vai depois reintroduzir ou não, normalmente sim, principalmente quando é uma alergia de resposta tardia, né? Mas vai ter que ser o teste de provocação oral, porque infelizmente neste caso não tem exame que vai aparecer essa alergia. E se ele tem sintoma é porque tem alergia, mas provavelmente uma alergia de resposta tardia. Outra pergunta que eu achei muito interessante. Quanto tempo demora para o meu filho deixar de ter sintomas? Já faz 3 dias que ele não come nada com leite. Isso é uma pergunta bem interessante, porque tem muita mamãe que acha que ficar 1 ou 2 dias sem consumir o alimento que causa alergia já vai ter uma resposta. E é absolutamente compreensível, porque a gente como mãe fica super ansiosa para a criança parar de ter reações, né? Claro, porque a gente sofre junto com o filho. Mas quando se trata de reação alérgica, talvez você precise de um pouquinho mais de tempo. Vai depender também do tipo de alergia. Se for aquela alergia de resposta rápida, a IgE mediada, é bem possível que em 3 dias já tivessem melhorado os sintomas. Se não melhorou, é porque provavelmente tem uma alergia de resposta tardia. A alergia de resposta tardia, ela vai demorar mais tempo e a quantidade de tempo que vai demorar vai depender também do quão inflamado está o intestino, qual o grau de alergia, o tipo de alergia, a quantidade de contato com o alérgeno que a criança tem. Então vai depender de vários fatores, não tem como a gente dizer um período exato, né? Mas normalmente aí entre 3, 4 semanas sem nada, tirando completamente o alimento que é suspeito de causar alergia, é que a criança de resposta tardia vai começar a não apresentar, né? A não apresentar mais sintomas. Então, na verdade, vai começar a não ter sintomas mais, tá? Então, vai depender muito do tipo de alergia. Então, não fiquem ansiosas, é normal demorar um pouquinho,
tá bom? É igual dieta para emagrecer. Faz 3 dias de dieta, já queria ter emagrecido 10 quilos, né? No caso da alergia, é bem parecido. Você precisa de um pouquinho mais de paciência para começar a surtir efeito a dieta de exclusão do alérgeno, tá bom? Então, 3 dias ainda é pouco. Então, se ele ainda tá com sintoma, espera mais um pouco, persiste na dieta, porque pode ser uma alergia de resposta tardia e vai demorar um pouquinho mais mesmo, tá bom? E vai depender também de outros fatores, né? Porque dependendo da alergia, e isso vale para, assim, 99% delas, não é só a dieta que a gente vai prestar atenção. A gente tem que prestar atenção em vários outros fatores, né? Agora, se a gente não prestar atenção nesses outros fatores, talvez não estabilize por completo as reações alérgicas, tá bom? Outra pessoa aqui, ó, que inclusive complementa essa resposta que eu acabei de dar para vocês. Meu filho não estabiliza as reações alérgicas, já faço dieta, é uma mamãe que amamenta. E agora? E aí, muitas vezes, a pessoa não é orientada a tomar cuidado com os traços de alimentos, com o ambiente, né? Com o cuidado de melhora desse sistema imunológico. Então, muitas vezes, dependendo também do grau de alergia, mas muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, né? Precisa estar atento a esses outros detalhes também. Como eu disse, não adianta a gente só excluir o alimento suspeito, ou ainda que seja um alimento que você já sabe que tem alergia, você só excluir ele da dieta e parar de prestar atenção em outros detalhes, né? A gente tem várias outras coisas que pode conter proteína do leite de vaca, por exemplo, né? Voltando aí ao exemplo da APLV, a gente tem pasta de dente, brinquedo, muita coisa no ambiente, tem alimentos que possuem traços, né? E aí vai depender muito da sensibilidade do bebê e pode não ser necessário, pode não ser suficiente, aliás, pode não ser suficiente você tirar só o alimento da dieta. Então, provavelmente é por isso. Se você tá seguindo a dieta direitinho, talvez não esteja prestando atenção nesses detalhes. E o seu bebê é um bebê muito sensível. Então, você vai ter que prestar atenção nesses detalhes também para ele parar de fazer reação. Tá bom? Eu não sei como que foi a orientação que você recebeu, mas normalmente a orientação que a mamãe recebe é a seguinte: pare de tomar leite de vaca e derivados, ponto final. Ninguém explica os outros detalhes, né? Porque a gente tem aí um passo a passo que a gente deve seguir para finalmente estabilizar os sintomas e acabar com os sintomas, tá bom? Então é isso, ó. Uma outra pergunta que eu também achei bem interessante, todas são interessantes, né? Criança com APLV pode reagir à proteína de soja? Embora essas proteínas sejam diferentes, né? A proteína de soja diferente da proteína do leite de vaca, é muito comum que uma criança com APLV reaja também à proteína de soja. Por que que é muito comum isso acontecer? Porque a criança que apresenta uma alergia, ela já tem um sistema imunológico suscetível a reconhecer a proteína dos alimentos como um intruso, né? E ela também tem um intestino mais sensível, um organismo mais sensível. Então, pode acontecer sim do organismo dela começar a reagir a outros tipos de proteína, ainda que não seja comprovadamente aquele alimento que ela tem alergia, né? Então, usando como exemplo o caso do APLV, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, mas pode acontecer do organismo reconhecer outras proteínas, como a proteína de soja, de repente a proteína de alguma fruta oleaginosa, proteína de alguma outra, de algum outro alimento, enfim, qualquer alimento aí que contenha proteína, pode reconhecer também como um intruso. A gente chama isso de reatividade cruzada, inclusive. Reatividade cruzada é quando o seu organismo começa a achar que outras proteínas também são intrusos, e aí ele combate elas também. Tá? Então, o que a princípio era alergia só à proteína do leite de vaca,
pode virar alergia de outros alimentos. Mas a partir do momento que vai fazendo o tratamento, vai estabilizando os sintomas, vai restabelecendo a flora intestinal, diminuindo a inflamação, melhorando a imunidade, a tendência é que a criança passe a aceitar esses outros alimentos, especialmente aqueles que não são o causador primário da alergia, tá? Como é o caso aí da soja. Então é muito comum mesmo acontecer da criança que tem alergia à proteína do leite de vaca também acabar desenvolvendo uma alergia à soja. Não é regra, mas é bem comum, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que vocês me mandaram. Ó, se alguém tiver pergunta e quiser fazer aqui durante a live também pode fazer, tá? Como fica o cocô do bebê, eu já respondi. Vamos ver. Eu coloquei o meu celular em cima de uma pergunta aqui, gente. Pera aí que eu vou mover ele aqui pro ladinho, senão eu não enxergo. Pera aí, eu vou levantar ele um pouquinho. Uma coisa que eu tava esquecendo de comentar com vocês, que também é super importante, que é sobre a introdução alimentar. Muitas mamães ficam inseguras em relação à introdução alimentar de bebês com alergia, né? E aí sempre rola aquela dúvida, como que eu faço essa introdução, quais alimentos eu posso oferecer. De um modo geral, você vai poder oferecer qualquer alimento, exceto o alimento que a criança comprovadamente apresenta alergia. E aí é bom evitar também aqueles alimentos que a gente sabe que normalmente causam alergia, né? Que são os mais comuns de causar alergia. Então vamos evitar no primeiro ano, né? No primeiro ano de vida da criança, os primeiros 6 meses de introdução alimentar, a gente vai evitar as oleaginosas, amendoim, carne de peixe, mel. Então a gente vai evitar alguns alimentos que costumam causar alergia com mais facilidade, tá? Que é mais comum de causar alergia. Mas tirando isso, a gente vai poder oferecer qualquer tipo de alimento. Mas tem um detalhe que vocês precisam prestar atenção também, que vai além da escolha alimentar, que é perceber como a criança está, né? Se ela já está apta a começar a introdução alimentar, como que eu sei, Isa, que a criança está apta ou não para fazer a introdução alimentar? A gente vai prestar atenção nos sinais de maturidade da criança. Então, perceber se ela já consegue ficar sentadinha sem apoio ou com o mínimo de apoio possível, se ela não tem mais aquele movimento de protusão da língua que ela faz quando mama. A gente vai prestar atenção se ela está começando a ter interesse em pegar o alimento, colocar o alimento na boca e principalmente se não está apresentando reação alérgica, porque se a criança não estiver bem estabilizada, né, se não tiverem bem resolvidos, vamos dizer assim, os sintomas dessa criança, os sintomas de alergia, ela não vai aceitar o alimento, porque imagina, a introdução alimentar é um novo aprendizado para a criança sempre, né, então é uma coisa nova, né? É um mundo novo para ela que até então só conhecia o leite, seja leite materno, seja fórmula, era só o leite. E aí de repente vem um alimento, né? A gente quer colocar na boquinha dela um alimento que tem uma consistência diferente daquela que ela tá acostumada, um sabor diferente, uma cor diferente, enfim, é tudo diferente, é tudo novo para a criança. Então, se ela não estiver bem, não estiver se sentindo bem, ela não vai aceitar. Se ela tiver com dorzinha, com cólica, não tiver dormido bem na noite anterior, então tem que prestar atenção também nessas coisas, porque se a criança não estiver bem, ela não vai aceitar nada que você der, porque quem já passou por essa fase de introdução alimentar, ou já tem filhos, tiveram outros filhos, enfim, a gente sabe que é uma coisa um pouco mais demorada, né? A gente como mãe cria aquela expectativa de que a criança vai bater um pratão logo de cara, né? Que a gente já imagina, né? A gente já faz assim toda aquela ideia na nossa cabeça de que você vai fazer um pratinho todo bonitinho, vai dar pra criança e ela vai comer tudo. E não é assim que acontece na prática. A maioria das crianças vai cuspir, vai fazer aquela bagunça, e não é só uma vez não. Nas primeiras vezes, né? Dizem que a gente tem que oferecer em média de 8 a 10 vezes cada alimento para a criança aprender a gostar daquele alimento. Então, ainda que a criança não tenha alergia, já é uma situação que a gente tem que ter bastante paciência, que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né, da criança, como que ela tá respondendo, se ela tá
interessada em alimentar e tudo mais. E aí, imagina a criança que, além disso, é alérgica. Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, prestar ainda mais atenção nesses detalhes, tá bom? Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta. Eu acho que eu falei todas para vocês aqui, hein? Tem mais alguma pergunta que vocês querem me fazer? O leite vegetal, nananã, como fica o cocô do bebê. Deixa eu aproveitar então, já que a gente tem mais um tempinho, e comentar com vocês o seguinte. Não é a primeira vez que eu falo aqui pra vocês que eu tenho dermatite atópica, e muita gente fala assim pra mim: nossa, mas o que dermatite tem a ver com alergia alimentar? E a dermatite tem tudo a ver com alergia alimentar, embora a gente não tenha, a gente não desenvolva a dermatite atópica por causa de uma alergia alimentar isoladamente. Ela tem vários fatores, ela é multifatorial. Então, a dermatite atópica, ela tem como fator o fator genético, que é muito forte, muito presente. A gente tem o clima, então quando tá muito seco, quando tá muito calor, porque sua. A gente tem o emocional, então quando tá muito estressado, ansioso, também ataca as alergias. E tem também a alimentação. Então, diferente da alergia alimentar isoladamente, sem ser uma atopia, né, ou uma dermatite atópica, ou alguma outra alergia que venha do gene atópico, a pessoa normalmente tira o alérgeno, né, no caso aí da PLV de novo, tira o leite de vaca e fica sem sintoma. No caso da dermatite atópica, a gente não fica sem sintoma, infelizmente, mas diminui e muito, e eu posso dizer isso por experiência própria, as crises de alergia quando a gente melhora a alimentação. Quando a gente tira alguns alimentos, né, aí vai depender também da sensibilidade individual, e toma alguns cuidados também com a pele. Melhoram muito, diminui muito as crises. Então, melhorar a alimentação, quando se diz respeito à alergia, melhorar a alimentação e cuidar do sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico, restabelecer flora intestinal, melhorar a inflamação, diminuir a inflamação e a desbiose intestinal, tudo isso vai ajudar muito qualquer tipo de alergia. É claro que se é uma alergia alimentar, é o principal, né? E olha, eu vou falar mais uma coisa pra vocês. A gente tá muito acostumado quando se trata de alergia, e mais uma vez vou citar aqui os médicos, né? Que existem alguns médicos que gostam muito desse tipo de tratamento, que é o uso de corticoides. Então, pomadas antialérgicas, tomar corticoide, eles são importantes, eles são necessários, principalmente naquelas alergias IgE mediada, que tem resposta muito rápida. Então, quando você tá numa crise, né, a criança tá numa crise, ou a pessoa que é alérgica, pode precisar sim do uso de corticoides, do uso de pomadas e etc. Mas tem que ser coisas pontuais, porque esses medicamentos, eles não são tratamento, eles são para resolver um sintoma. Então, eu tô lá com uma crise, com muita coceira, ou com um quadro de diarreia, de refluxo, enfim, e causado por alergia, aí eu posso usar o corticoide ou o medicamento que o médico alergista passou. Por quê? Porque eu tenho um sintoma presente que eu preciso resolver naquele momento. Só que se a gente usa sempre os corticoides, e isso eu também posso falar por experiência própria, chega uma hora que ele para de fazer efeito. Então, o tratamento não pode ser feito à base de remédio. O tratamento à base de remédio, ele não funciona. O que vai funcionar? O tratamento dietético. Então, como eu disse para vocês, principalmente quando se trata de alergia alimentar, não tem outro remédio a não ser fazer a dieta, que nesse caso é excluir o alimento causador de alergia da dieta e, ao mesmo tempo, equilibrar o intestino, resolver a desbiose intestinal, melhorar a microbiota intestinal. Tudo isso faz parte de um passo a passo que a gente deve fazer para estabilizar os sintomas de alergia. Então, acontece muito de eu receber perguntas de mães, de atender no consultório, pessoas me falando assim: nossa, mas meu filho tem alergia, o médico falou para eu tirar leite, eu tirei leite e meu filho continua com alergia, né? Então, qual foi o tratamento passado para você? Qual foi o passo a passo, né? O que você tem que fazer? Aí a pessoa às vezes não sabe, porque não foi orientada em detalhes, não foi orientada sobre introdução alimentar, não foi orientada sobre como restabelecer
a mucosa intestinal, diminuir a inflamação, resolver a desbiose, melhorar a microbiota intestinal. Não foi passado isso para ela, não foi passado em detalhes como tem que ser feita esta dieta. Muitas vezes não resolve você só excluir, simplesmente tira leite de vaca e pronto. Inclusive, isso me fez lembrar de uma outra pergunta que uma mamãe já me fez. Se a criança dela tendo alergia ao leite de vaca, se ela poderia usar o leite com 0 lactose. Gente, a lactose não é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite, tá? Então, normalmente, quem tem intolerância à lactose não tem alergia, ou melhor, pode acontecer da pessoa ter as duas coisas, né? Mas são coisas diferentes. Normalmente, a lactose, que é o açúcar do leite, ela nem causa alergia, ela causa intolerância. E a intolerância, diferente da alergia, é apenas um problema, não que isso seja uma coisa simples, tá? Mas eu tô usando o apenas para dizer que é menos do que a alergia. É um problema digestivo. Então, normalmente ele acontece porque a pessoa ou deixou de fabricar a enzima que digere esse alimento, né? Ou melhor, esse carboidrato, esse açúcar. No caso da lactose, já que nós estamos usando a lactose como exemplo, a pessoa parou de fabricar a lactase, que é a enzima responsável pela digestão de lactose. Ou parou de fabricar, ou diminuiu a quantidade, o que é muito comum na gente, conforme a gente vai ficando mais velho. Ou então a pessoa consome uma quantidade tão grande de leite, né, no caso de lactose, que o organismo acaba não dando conta ainda que ele fabrique a lactase. E isso é um problema digestivo. Como que eu resolvo o problema digestivo? Melhorando a digestão simplesmente. Então, eu posso, por exemplo, dependendo do caso, eu posso tomar a enzima, né, tomo a lactase e aí tomo o leite por cima ou algum outro alimento que contenha lactose e tá tudo certo, eu vou fazer a digestão. Ou então, neste caso, sim, usar o leite 0 lactose ou o leite sem lactose. Agora, se é uma criança ou uma pessoa, um adulto que tem alergia à proteína do leite de vaca, aí é diferente. Quando eu uso um leite 0 lactose, quer dizer que foi tirado dele apenas a lactose, apenas o açúcar. E a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Então não vai adiantar nada trocar o leite comum pelo leite 0 lactose. A quantidade de proteína continua a mesma. E o problema neste caso é a proteína do leite de vaca. E até agora, até onde eu sei, não tem leite de vaca sem a proteína do leite de vaca para vender. Então, o negócio é trocar o leite, tirar o leite de vaca, tá? Não tem outro remédio a não ser exclusão do alérgeno, né, do alimento que está causando alergia. Num primeiro momento, exclusão total, e depois, dependendo de cada caso, dependendo da sensibilidade, dependendo da maturidade, dependendo aí de vários fatores, a gente pode reintroduzindo aos poucos ou não. Vai depender muito do acompanhamento, né? De cada caso é um caso. Mas então, respondendo a pergunta que eu lembrei que me fizeram esses dias, se o meu bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, eu posso usar o leite de vaca 0 lactose? Não, porque não tem nada a ver a lactose com a proteína do leite, tá? A alergia de proteína é a proteína. E quem tem intolerância à lactose é intolerância ao açúcar do leite, tá bom? Então, não adianta trocar pelo leite 0 lactose. Você vai pagar mais caro no leite e não vai resolver o problema, certo? Pessoal, então eu acho que é isso. Se mais alguém tiver uma pergunta, vocês têm 3 segundos para digitar ela aqui, porque nós já vamos encerrar a nossa live. Obrigado para todos vocês que assistiram a live, que estiveram aqui comigo. E caso você lembre de alguma outra coisa, alguma outra pergunta, pode me mandar no chat do Instagram ou no